Ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de um vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Ele se dirigia aos companheiros anunciando que eles próprios, os seus amigos, seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceberam o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar, ou seja, se apoderar do nome de Deus, a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se, a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado, sem culpa. Entretanto, esse mesmo homem dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pessoal, eu resolvi escolher uma mensagem do Espírito Emmanuel, que ele teve ensejo de ditar ao saudoso médium Chico Xavier, em que ele intitulou como sendo Na Vitória Real, e não é nada casuístico, com certeza, mas é dessa mesma obra, dessa mensagem que foi lida aqui no início. Esse livro formidável que é justamente Palavras de Vida Eterna, da Lavra de Emmanuel. E eu escolhi essa mensagem para poder intitular um estudo que eu resolvi chamar de Vencer o Mundo. E acho interessante a gente pensar nesse tema agora, né? Porque a despeito de nós já estarmos aí no finalzinho do mês de janeiro, acho que quando a gente passa por esses processos de transição aqui da cronologia da Terra de um ano para o outro, é comum, né, e acho até saudável que a gente faça, um movimento muitas das vezes de retrospectiva, né? Então a gente coloca em retrospecto as nossas ações de um modo geral, a gente coloca ali na balança, tenta fazer um saldo das coisas que a gente tem feito, etc. E ao mesmo tempo em que a gente olha para trás em retrospectiva, a gente também tende a olhar para frente em perspectiva e a partir daí poder traçar novos objetivos, metas, coisas que a gente deseja realizar e alcançar em nossas vidas. Então me parece que é bastante oportuno pensar sobre esse tema, né, que traz sobretudo a ideia de vitória. Quando Emmanuel está chamando, né, logo lá no título, Vitória Real, é porque muito provavelmente, né, o que ele está querendo dizer é que subsiste nas nossas vidas, no nosso mundo, uma vitória que talvez ela seja fake, né? Seja meio falaciosa, não seja tão profunda quanto essa a qual ele se refere aqui, né? E aí eu acho interessante a gente pensar sobre esse tema, porque desde muito pequenos, né? E aí eu acho que todos nós, independentemente das gerações que estivermos aqui, as faixas etárias, a gente sempre foi ouvindo, né, à medida que fomos crescendo, dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente precisa, né, vencer na vida, né? Ou, às vezes, eles nem diriam isso tão diretamente, né, mas sempre colocavam como subtexto. Então, principalmente nas festividades, naqueles encontros de família, a gente sempre tem aquele tio, ou aquele avô, ou enfim, aquela pessoa da nossa casa que diz assim: tá vendo seu primo? Ah lá, venceu na vida. E aí quase sempre a figura daquele que venceu na vida, muito comumente, é aquela pessoa que ostenta conquistas de ordem material, né? É quase sempre aquela pessoa que tem um bom emprego, que conseguiu fazer um negócio que deu super certo e que está muito lucrativo, e aí consequentemente ele tem uma vida de muito abastada, tem uma casa maravilhosa, um carro, a família viaja, né, para o exterior frequentemente.
Então, essa pessoa é aquela que venceu na vida. Então, quase sempre isso é colocado para a gente como uma espécie de parâmetro de coisas que a gente precisa atingir, ou ser também, ou conseguir também, né? Então, portanto, essa ideia de vencer, muito próxima de uma lógica que quer colocar para a gente a necessidade de vencermos na vida do ponto de vista material. Ou seja, de ter coisas, de possuir, né? De gozar efetivamente das benesses e dos benefícios que o fato de termos muitas das coisas nos proporciona aqui nessa vida. E aí eu diria que, baseado nisso, e aí, né, pensando que a gente vai ouvindo isso ao longo de nossas vidas e constantemente por meio de outras coisas que a gente vai ouvindo e vendo no nosso mundo, isso vai trazendo para a gente sempre uma necessidade de ser o melhor nas coisas, né? Essa própria atitude, às vezes, de nossos familiares ou de pessoas próximas de nós, de fazer essa coisa comparativa, né? Olha, fulano, que tem a mesma idade que você, tem tal coisa, e você não. O subtexto é esse. Então vai criando exatamente essa noção de competitividade, ou de que você precisa ter tanto quanto, ou até mais do que a outra pessoa. E aí a gente vai crescendo nessa lógica tão perversa, né, de ser o melhor em todas as coisas, de ser vencedor de tudo, né, de ganhar todas as coisas. E isso aí eu acho que é perigoso. Eu acho que é perigoso por dois vieses diferentes, né? Resumindo aqui, eu sei que a vida não é tão linear, nem tão cartesiana assim, mas eu diria que existem dois aspectos principais relacionados a isso. O primeiro deles é porque, de um lado, a gente pode, às vezes, através de ações, de atitudes, de esforços que a gente vai empreendendo em nossas vidas, a gente pode, às vezes, conseguir, de fato, ser essa pessoa que venceu na vida, né? Pelo menos aos olhos das outras pessoas. Só que aí, essa pessoa que às vezes vence na vida, ela pode, às vezes, não sempre, é claro, mas ela pode, às vezes, resvalar em alguns problemas que, do ponto de vista moral, podem ser perigosos. Porque a pessoa que está acostumada a vencer, a ganhar com muita frequência, ela pode, por vezes, dar vazão a sentimentos menos nobres, tais como a vaidade, o orgulho, a presunção, a arrogância. Ela está tão acostumada a ser o melhor, a ser superior, que ela, por vezes, às vezes nem sempre é tão intencional, mas por vezes ela pode acabar pisando naqueles que estão embaixo, se aproveitando, podem explorar, ou às vezes a forma como a gente pode ferir o outro através dessa vaidade ou desse orgulho exacerbado, está muitas vezes próximo, às vezes, de uma invisibilização. São pessoas que a gente não dá muito crédito, que a gente não olha, que a gente ignora, que a gente negligencia, porque a gente acha que é inferior, né? Então a gente ignora e negligencia aquela pessoa. Então aí é um verdadeiro perigo, né? Lembrando que o orgulho é, pela sua forma dicionarizada, o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Então, às vezes, a pessoa nem é aquilo tudo, às vezes só aqui no mundo ela conquistou aquele status ou aqueles privilégios. Mas às vezes, do ponto de vista espiritual, e aí muito provavelmente tem, porque todos nós temos lá as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Então aí um grande perigo. E aí nem é eu, o Alain, aqui, esse Alain aqui que está dizendo isso, é o próprio Kardec, quando codificou lá e colocou e atribuiu como as duas maiores chagas morais da humanidade o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo como sendo as duas maiores chagas morais da humanidade. Então aqui um certo perigo. Mas eu falei que haveria um outro aspecto em relação ao qual que também pode ser perigoso. E aí eu diria que esse talvez seja mais, e gostaria de enfatizar ele mais, não porque a gente pode dizer que é melhor ou pior, mas é porque eu acho que ele é mais comum. Ele é mais comum. Porque o oposto disso também acontece.
e acontece mais frequentemente, que é justamente aquela situação do fracasso, da derrota, do perder. E por que é mais comum? A gente nem precisa entender muito de um raciocínio lógico, nem matemático, para poder perceber que se, nesse mundo, as pessoas precisam disputar para serem melhores e, em geral, serem o primeiro de alguma coisa, ser o melhor, o topo, aquele que está lá em cima do ranking, no pódio, é porque necessariamente para que ele esteja lá em cima, necessariamente precisa ter um monte atrás. Então eu diria que não necessariamente porque é mais perigoso, mas porque é mais comum, o extremo oposto também é uma questão para a gente pensar. Porque vai ser justamente a situação que a gente mais vai encontrar. Que é a gente fracassar, que é a gente perder e etc. Mas tudo bem por enquanto, né? Eu diria que lidar, obviamente, com essas frustrações de nossas vidas é algo que está completamente eivado, digamos assim, de aprendizados e de experiência aqui na Terra. Mas eu diria que existe aqui muito próximo uma noção que vamos imaginar e pensar, principalmente não só na nossa experiência, mas de pessoas que estão próximas de nós, o quanto que a gente enxerga que pessoas tão cansadas de perder sempre, elas se encontram verdadeiramente desanimadas, desesperançosas, cansadas, frustradas de tanta decepção, de dar com a cabeça, com a cara na porta, né, de não encontrar, digamos assim, muitas das vezes, o alcance daqueles objetivos que ela entende serem o melhor para ela, né? Então, há muitas pessoas desanimadas. E eu acho isso muito perigoso. Principalmente quando a gente vê pessoas desanimadas, às vezes, da vida, do ser humano, do mundo à nossa volta. Quantas pessoas, às vezes, entram em adoecimento profundo e, às vezes, com pensamentos, né, de autoextermínio, com ideação suicida, às vezes porque estão desanimadas, estão cansadas da vida, do ser humano, né, estão se sentindo realmente muito inferiorizadas. E aí essa palavra desânimo é interessante da gente pensar, porque como a gente destacou, inclusive, lá na na mensagenzinha que nós lemos no início, aquele homem que era um verdadeiro perdedor, que foi, né, descrito por Emmanuel, esse mesmo homem, um vencido vulgar aqui na Terra, ele disse para as pessoas: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a ideia de ânimo me parece bastante destacada pelo Evangelho, que está sendo reforçada, obviamente, pela mensagem de Emmanuel. E eu tive bastante interesse e curiosidade para ir pesquisar o que significa, né, essa palavra aí. E eu descobri que ela vem lá do latim, né, do latim animus, que é a forma masculina de ânima, que significa, vejam que interessante, princípio espiritual da vida intelectual e moral do homem. Vida, alma. Então precisamos ter boa vida, uma boa alma, um bom princípio da vida intelectual e moral do homem. Vejam quão interessante que é esse sentido, que me parece inclusive muito próximo da definição que os espíritos superiores dão para a própria conceituação do que é espírito, que é princípio inteligente do universo. Então precisamos estar cheios de vida, cheios de bom ânimo, para aproveitarmos essa oportunidade de estarmos aqui. Então, se a gente se encontra desanimado, é porque tem algo errado que a gente precisa reparar, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa entender dentro de nós, para a gente poder sair disso, ir à luta, ir em frente, vencer esse desânimo, vencer esse cansaço. E mais interessante ainda, porque lá na mensagem, né, as últimas palavras de Emmanuel nela foram: entretanto, ele dizia, tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aspas que Emmanuel dá, ele na verdade está se apropriando de um registro bíblico feito pelo apóstolo João, né, numa passagem muito conhecida, que é quando João teria registrado que Jesus disse:
no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então me parece que é uma característica, né, constitutiva da nossa experiência aqui na Terra, os desafios, as dificuldades, os tormentos, os obstáculos que a gente vai precisar enfrentar. Mas vai precisar enfrentar como? Com bom ânimo. Com essa propriedade, digamos assim, de vida intelectual e moral, para a gente poder enfrentar com dignidade essas nossas aflições, essas nossas dificuldades. E aí eu acho que ele está justamente aqui caracterizando uma necessidade de vitória que talvez esteja muito distante dessa que está tão sedimentada no seio social, né, de entender que as vitórias que estão sendo processadas do ponto de vista da nossa experiência da vida, né, da filosofia da vida, do que o Espiritismo está propondo para a gente pensar, muito provavelmente não é essa vitória que está aparente aos olhos dos outros. Não é essa vitória que o mundo interpreta como sendo a ideia de vencer na vida. Às vezes a gente pode ter uma pessoa extremamente humilde, que às vezes não tem lá todas essas posses, não tem esses títulos, não tem esse destaque social nenhum, mas internamente ela pode estar alcançando vitórias muito significativas do ponto de vista simbólico, íntimo, interno. Então eu desconfio que quando Emmanuel chama lá de na vitória real, ele está dizendo que a vitória fake é, muito frequentemente, essa vitória que o mundo espera de nós, que o mundo espera que a gente alcance. E aí eu acho que quando a gente traz esse tema, e não outro para a gente poder refletir, é claro que a gente já justificou, né? A gente está trazendo aqui uma inspiração muito forte, principalmente por conta dessa mensagem, que eu acho muito bonita, que o Emmanuel traz nesse livro, mas também está, digamos assim, associado a alguns outros pensamentos que a gente observa no mundo hoje em dia. Eu tenho me preocupado, de uma forma bastante patente, assim, com algumas coisas que eu diria que estão muito fortes no mundo de hoje, que poderiam ser resumidas numa busca muito profunda em relação a um sentido de prosperidade financeira e material. O mundo hoje em dia, né, faz com que a gente queira prosperar dessa forma, né, nos estimula, nos incentiva o tempo todo a querer ter sempre mais. E por que isso? Porque a gente comprando, né, mais e mais, a gente consumindo mais e mais, a gente sustenta todo esse sistema, todo esse modelo de produção baseado justamente no acúmulo de riquezas. Só que o que me preocupa diante disso é, de um lado, o que eu já falei, sobre o fato de que nessa busca de ter sempre mais, a gente vai encontrar nesse mundo a desigualdade brutal e absurda, fazendo com que alguns poucos tenham muito e muitos tenham muito pouco. Existem estimativas hoje em dia que colocam para a gente a noção de que 1% da população, 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo hoje, 1% disso detém mais da metade das riquezas. Então, é uma discrepância assim, voluptuosa, enorme. Né? Então, por mais que às vezes a gente corra atrás de ter toda essa prosperidade que o mundo exige de nós, nós vamos bater de frente com o interesse de muitas pessoas que não querem que a gente enriqueça tanto assim. Né? Então, isso é uma questão perigosa que a gente precisa pensar. Mas eu gostaria de enfatizar uma outra dimensão disso que eu acho mais perigoso ainda, que é quando a gente observa as pessoas indo em busca dessa prosperidade material através da ideia do pouco esforço, da lei do menor esforço, de maneira fácil, rápida, né? Como num passe de mágica, eu quero enriquecer e ter todas as coisas que eu almejo na minha vida.
Isso é uma lógica muito comum e eu diria que é um pouco intensificada ou agudizada na cultura brasileira. Porque nós aqui temos aquela coisa que a gente resolveu chamar de uma forma bonitinha, né? A gente usa até o diminutivo, que é para parecer fofo, né? Que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, na maioria das vezes, nada mais é uma forma bonita da gente se referir a pequenas malandragens, né? Ou as pequenas corrupções que a gente faz para poder trapacear, enganar e poder, com isso, auferir alguma vantagem, né? Então, eu diria que esse é o perigo e por isso que eu acho que aqui na nossa cultura a gente tem ainda esse probleminha a mais, digamos assim, porque eu diria que esse problema é mais global. Mas eu gostaria de traçar ou de tecer alguns exemplos, só para a gente não ficar no campo da abstração e poder tentar dar concretude a essas coisas que eu acho que são sintomas do nosso tempo. Por exemplo, a gente observa hoje em dia que existem milhões e milhões de pessoas, né? São dados quantitativos, pesquisas que estão saindo, né, frequentemente, mostrando que as pessoas estão cada vez mais investindo tempo e dinheiro em jogos de aposta, em jogos de azar, principalmente. A gente pode pensar, e eu acho importante dizer, jogos de azar é uma coisa inventada agora? Não. Há muitos anos que existe aí, olha só quanto tempo que existe o jogo de bicho, por exemplo, que existe cassinos, jogatinas, etc. Sempre existiu. Só que eu quero chamar a atenção para isso porque me parece que estamos vivendo num mundo onde essas coisas parecem cada vez mais ceder para o excesso. Para o excesso, e aí o perigo, né? Porque agora está muito fácil. Eu posso pegar esse aparelhinho aqui que está no nosso bolso, né, que acompanha a gente em todos os lugares, inclusive na hora de dormir, e ali eu tenho muito mais facilidade hoje em dia de fazer essas apostas. E as pessoas estão gastando muito dinheiro com isso. É um mercado que está extremamente aquecido, de milhões, quiçá bilhões de reais nisso. E aí eu pergunto com base naquela lógica que eu falei, será que esses jogos são feitos para que todo mundo ganhe? Obviamente que não. Seria insustentável que fosse assim. Então, para que alguns ganhem e outros, muitos outros, percam. Mas as pessoas estão lá gastando seu dinheiro, né? Gastando o tempo de vida investindo e jogando nesses joguinhos, né? E quando eu digo perder tempo de vida, eu acho que é uma perda mesmo, né, de tempo de vida, porque o nosso trabalho já nos consome a maior parte do nosso tempo, né? Eu diria que o trabalho é o tempo de vida que a gente vende para poder, com esse dinheiro dessa venda, auferir, né, o dinheiro que a gente precisa para poder sobreviver, né? O nosso corpo é de matéria, precisa disso, né? Mas aí quando a gente não está trabalhando, a gente ainda está gastando tempo de vida também, às vezes com coisas que não nos vão trazer esse retorno, né, dessa forma como a gente almeja. Então a ideia do menor esforço, a ideia da coisa rápida, da coisa fácil, e eu acho perigoso. Gostaria ainda de, muito associado a isso, chamar a atenção para o fato de que, ainda com base nesses dispositivos que a gente tem nos nossos bolsos, a gente tem essas tais redes sociais digitais que, assim, transformaram muitas coisas nas nossas vidas, né? Nos últimos decênios, nas últimas décadas. Modificou muitas coisas para a gente. E a gente tem, nessas tais redes sociais, as figuras do que se convencionou chamar de influenciadores digitais. E como que a gente tem influenciador de tudo, para tudo quanto é coisa, de todos os assuntos, de todos os temas. Mas eu quero chamar a atenção para alguns em especial. A gente tem, né, alguns que têm, digamos assim, o privilégio ou o status de reunir no seu perfil, na sua página pessoal, dezenas de milhões de pessoas. Então eu fico imaginando o quanto que é, né, do ponto de vista da responsabilidade, até mesmo no nível espiritual, né, se a gente parar para pensar, de você ter 30, 40, 50 milhões de pessoas ali na sua rede, e a responsabilidade que isso envolve
E que tem nesse nome aí, que não é à toa, né, a capacidade de influenciar essas pessoas. Acho uma responsabilidade enorme. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, eu não vou dar nomes, mas eu acho que vocês podem pensar, né, principalmente para quem frequenta as redes sociais com alguma assiduidade, que essas pessoas que ostentam esses 20, 30, 40, 50 milhões, em geral, são pessoas muito ricas. Muito ricas. Ou que ficaram ricas com base nisso, ou que às vezes já eram e ali estão só produzindo ainda mais riquezas para si mesmas. Mas o que me espanta e o que eu gostaria de chamar a atenção é que o conteúdo que essas pessoas produzem quase sempre estão recheados dessa mesma lógica que a gente está falando aqui o tempo todo. É ostentação material. Eles estão exibindo lá os seus iates maravilhosos, o seu jatinho descendo no quintal de casa, a sua mansão luxuosíssima, a sua vida de riqueza. E, gente, claro, isso vai causar nas pessoas o quê? A vontade de querer também, de ser também igual a elas. Por que não? Só que a gente sabe que pela forma como a sociedade está forjada, está constituída, isso não vai ser possível. A gente vai continuar tendo esses poucos, tendo muito, e os milhões, as centenas de milhões de brasileiros, não conseguindo alcançar esse status todo de riqueza, né, de privilégios, de benefícios. Então isso é muito perigoso e eu acho que a gente tem que chamar bastante atenção para isso. Um terceiro ponto desses exemplos, né? Eu acho que a gente precisa ir escalando, digamos assim, esse nosso teor crítico. Que é quando a gente observa nesse mesmo grupo, desses tais influenciadores, pessoas que se autodenominam ou que se auto-intitulam como sendo gurus, mentores, ou que está muito famoso hoje, fulano é coach, né? E aí quero fazer um parênteses já de antemão. Gente, claro, assim como em todas as outras ocupações e trabalhos, sempre existem pessoas sérias, trabalhando com coisas, né, que dão direcionamentos, orientações úteis para as pessoas, que estão exercendo um trabalho importante na sociedade. A gente tem, entre esse grupo, essas pessoas. Mas a gente tem nesse mesmo grupo, e eu quero chamar a atenção para isso, outras tantas pessoas que estão também sedimentando essas ideias de você conseguir prosperidade financeira e material de uma maneira fácil. Né? Tanto que a gente ouve, às vezes, algumas ideias, a gente pesca uma coisa aqui, outra ali, essas pessoas vendendo a ideia. Ah, mas você pode conseguir isso daqui também. Basta você mudar o seu mindset. Você muda a sua mentalidade que você consegue. E aí, claro, gente, eu não vou dizer que ter uma mentalidade positiva, da gente acreditar, de ter esperança, é óbvio que isso é importante. Mas essas pessoas estão vendendo essa ideia como se fosse tão fácil assim, sendo que a gente tem esses outros tantos fatores na nossa sociedade que impedem que todas as pessoas prosperem tanto assim. E a pessoa que não consegue, ela vai se sentir como? E vai ser a maioria. Os que não conseguem vai ser a maioria. Elas vão ficar como? Como a gente disse lá no início, desanimadas, cansadas, vão se sentir inferiorizadas, incapazes. Então é muito perigoso. E acho mais perigoso ainda quando a gente observa entre essas mesmas pessoas, enganando as outras, quando eles misturam a palavra de Deus no meio disso. Misturam teologia, a coisa ali no meio, e aí vende, aí fica uma coisa meio fé, meio essa coisa de mentoria, de não sei o que lá, e fica esse balaio todo confuso, aí muitas das vezes enganando pessoas que estão sensíveis ou que estão vulnerabilizadas. Né? E é por isso que eu gosto de carregar a mão nessa crítica, sabe? Eu carrego muito a mão nessa crítica, porque eu acho que quando as pessoas buscam coisas desse tipo, né? Quando elas vão acessar essa página, esse tipo de página, quando elas adentram um centro espírita, um templo religioso qualquer, budismo, uma igreja católica, uma igreja protestante, essas pessoas, ou seja, nós estamos buscando alguma coisa. Estamos buscando conhecimento, estamos buscando uma palavra de conforto, estamos buscando algum entendimento sobre nós mesmos, algum afago físico ou espiritual.
E aí a gente já está, digamos assim, receptivo ou um tanto mais sensível. E aí quando a gente encontra pessoas se aproveitando disso, eu acho muito perigoso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então quando a gente valoriza, enaltece esse tipo de postura de achar que as coisas são tão fáceis assim, e de que é possível você enriquecer de uma maneira rápida e fácil, sem esforço, a gente pode ainda estar, por vezes, influenciando de uma forma que a gente não imagina. Como quando nós temos muito próximos de nós crianças e adolescentes. Pessoas que estão ali, seres que estão ali observando a gente o tempo todo, né? Às vezes a gente acha que não, mas eles estão. E quando a gente está ali perto deles, quando a gente dá vazão a esse tipo de perspectiva, a gente vai criar gerações que acham que é fácil você enriquecer, que é fácil. Eu observo às vezes páginas no YouTube voltadas para coisas de criança, né? E aí tem sempre muito uma lógica, inclusive, de ganhar coisas, de ganhar diamante, de pegar moedinha, de ter dinheiro, né? De conseguir várias coisas, né? Então isso vai criando no imaginário da criança essa lógica de que para ele vencer, de que para ele conseguir, ele também tem que pegar essas coisas, ele tem que ter. E eu observo às vezes, ainda já testemunhei situações assim, pais, inclusive, tratando de educação moral, quero enfatizar isso, educação moral com seus filhos, às vezes na base do dinheiro. Se você se comportar, eu te dou tantos reais. E eu acho isso muito perigoso, porque a gente transforma relações que elas não têm que ser medidas por valores pecuniários, né? Mas sim pelo diálogo, pelo amor, pelo afeto, pelo exemplo, pelo gesto. E a gente está transformando tudo em dinheiro. E essas crianças vão achar que elas podem comprar os outros com dinheiro também, quando elas crescerem. Então, que inspirações ou que perspectivas de futuro a gente está deixando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Acho importante pensarmos sobre isso, né? Então, se essa vitória real de que Jesus fala não é essa do âmbito exterior, não é essa que pode ser vista a olho nu, acho que a gente precisa trazer então o Espiritismo de uma forma mais contundente para a gente pensar sobre isso, né? Nas obras, em algumas edições das obras básicas, a gente vai encontrar lá nas primeiras páginas que Kardec costumava denominar ou definir o Espiritismo como sendo uma filosofia espírita, né? Uma filosofia. E o que eu acho mais interessante, uma das coisas que eu mais gosto, né, do ponto de vista do que a filosofia nos permite fazer, né, que é um campo do conhecimento basilar em todas as outras áreas do conhecimento, é justamente a perspectiva de indagação. Quando a gente pode interpelar, tirar dúvidas, discutir, debater. Então, se o Espiritismo é, por excelência, na sua essência, uma doutrina de viés filosófico, isso implica necessariamente a gente trazer para o Espiritismo essa perspectiva questionadora, indagadora. De tal forma que eu gosto de dizer que se a gente estiver num espaço espírita onde não houver espaço para o questionamento, para a dúvida, para o debate, nós não estamos fazendo Espiritismo da forma correta. Isso é efetivamente a aplicação legítima da ideia de fé raciocinada. É essa fé que raciocina, que pensa, que discute, que debate. E por isso é tão importante de ser praticado. Então, com base nessa perspectiva crítica e ao mesmo tempo indagadora, eu gostaria de propor uma reflexão para que nós nos fizéssemos, ainda que de uma maneira íntima. Será que, se Jesus voltasse hoje, encarnado aqui entre nós, uma suposição, uma mera hipótese, a gente refletir, será que o mundo lhe daria uma outra conceituação? Lembrando que lá nas palavras iniciais da mensagem ele diz: ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de um vencido vulgar. Então o que Emmanuel está dizendo é que na concepção do mundo, quando ele estava aqui encarnado, Jesus era um perdedor. Jesus era um derrotado.
Então, será que se ele viesse hoje novamente, o mundo lhe daria uma outra conceituação? Será que ele não entraria novamente em amarga solidão? Será que ele não seria novamente incompreendido, perseguido, traído, odiado, condenado e flagelado? Malquisto pela maioria? Eu tendo a pensar que muito provavelmente não seria tão diferente assim, a despeito de estarmos a 2000 anos de distância no tempo da sua mensagem. A despeito de ele ter dividido a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Mas ainda assim, quando a gente observa pequenas pessoas tentando ter atitudes muito próximas da que ele teve, a gente infelizmente tende a se comportar dessa maneira aqui, né? Condenando, duvidando das suas intenções, questionando, né? Então, infelizmente, se Jesus viesse hoje de novo, eu duvido muito que o mundo lhe daria uma outra conceituação, porque a gente ainda está tentando assimilar, a gente ainda está tentando compreender a profundidade da sua mensagem. Isso porque alguns valores e algumas práticas tão fortes, hoje em dia, me parecem muito mais pujantes do que a da sua mensagem. Então a gente nota, por exemplo, um individualismo extremamente exacerbado, né, que se choca com outros momentos da história da humanidade, onde o coletivo era o principal. Quando a gente vivia em forma de tribos, por exemplo, a coletividade falava mais alto. Hoje em dia não, é um individualismo cada vez mais forte, é cada um no seu quadrado e não se mete aqui não. Sendo que a gente precisa uns dos outros, a gente vive em sociedade, a gente necessariamente precisa das outras pessoas, né? E uma competitividade também muito absurda. Tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro em todas as coisas. Tem uma historinha que eu acho bacana, eu às vezes me interesso, né, por ver, né, porque nas redes sociais tem muita coisa ruim, mas às vezes também a gente pega algumas coisas boas. E tem uma filósofa que ela faz alguns cortes, às vezes, de algumas mensagens para as redes sociais, chamada Lúcia Helena Galvão. E ela uma vez contou uma historinha que eu acho bacana, que é bastante simples, mas que ela diz que, em certa situação, dois amigos se encontraram na rua, né? E esses dois amigos já se conheciam, então eles se cumprimentaram e pararam para conversar brevemente um com o outro, enquanto que o primeiro, ele estava bastante empolgado, porque ele estava participando com muito entusiasmo, né, de corridas de rua, né? Então ele estava participando dessa grande tendência, que a gente sabe dos benefícios, né, que isso traz para o corpo físico, né, da gente se exercitar e etc. Então ele estava bastante empolgado com isso. E ele então, vendo aquele amigo, não pôde deixar a oportunidade de exibir e mostrar para aquele seu companheiro, né, que ele ostentava ali a medalha de primeiro lugar naquela corrida. E ele estava bastante feliz por ter alcançado aquele lugar. E aí então o seu interlocutor disse: nossa, mas parabéns, que bom que você tá correndo e que conquistou já tão rapidamente essa medalha. Mas me diga aqui quantas pessoas estavam participando dessa competição. Ah, centenas, quiçá milhares de pessoas estavam participando dessa corrida. E ele pergunta: e como foi então a colocação das outras pessoas, das outras categorias? Como foi essa distribuição, né, do pódio? E aí ele diz: ah, na verdade, todas as pessoas, todo mundo conseguiu o primeiro lugar. E aquele primeiro amigo não conseguiu, o segundo, na verdade, não conseguiu disfarçar tamanha frustração, porque ele esperava que ele efetivamente fosse o primeiro e que os outros fossem todos outras classificações. Porque para a gente, na mentalidade do mundo como a gente tem hoje, para que seja valorizado, né, a outra pessoa, necessariamente um ganha e todos os outros perdem. Isso é muito triste, para a gente achar que só pode ser assim, né? Então, se perdeu a graça para aquela pessoa, e eu espero que a gente não consiga se desvencilhar em algum momento dessa ideia tão competitiva, tão desmerecedora do esforço das pessoas. Às vezes o último colocado, às vezes ele enfrentou tantas barreiras para conseguir estar ali correndo, e conseguiu correr,
e está ali vencendo inúmeras batalhas internas, que talvez ele seja muito mais vitorioso do que aquele que alcançou o primeiro lugar efetivamente. Pensemos sobre isso. Principalmente se adicionarmos nessa ideia a perspectiva de que Jesus, o exemplo, né, mais contundente que nós temos de perfeição, né, exemplo, modelo e guia da humanidade, de acordo com a doutrina espírita, ele sempre se colocou em segundo lugar, em segundo plano, né, para que a sua mensagem, a sua missão se elevasse acima de tudo, acima de todas as coisas. Exemplo de amor, de abnegação, de devotamento, de dedicação à sua mensagem. E por isso, justamente por essa lealdade à sua missão, é que ele foi tão preterido pelos homens da sua época. Tem uma imagenzinha que circula na internet que eu acho muito singela e muito bonitinha, porque nessa mensagenzinha, nessa imagem de fato, a gente tem 3 bichinhos, né? E 2 deles, né, um ursinho e um pinguim, por exemplo, eles são terrestres, são bichinhos que andam apenas. E aí eles vão andando e se aproximam e chegam perto de um abismo, né? E por eles serem terrestres, seres terrestres, eles obviamente não conseguem cruzar aquele abismo e estar do outro lado, que é o lugar onde eles gostariam de ir, gostariam de chegar, gostariam de alcançar. Mas aí, os dois conversando entre si, eles observam que lá no céu, lá em cima, no horizonte, se aproxima um pássaro que, voando plenamente, ele consegue muito facilmente transpor aquele abismo e chegar do outro lado de lá, para, enfim, alcançar o objetivo em busca do seu alimento, em busca de um refúgio, seja lá o que for. E aí aqueles 2 bichinhos, eles dizem um para o outro: se te faz feliz ver o voo do outro, é porque você entendeu tudo. Então, quando a gente se felicita, se regozija pela conquista de outras pessoas que estão à nossa volta, é um sintoma, ou é, de alguma forma, um sinal de que talvez a gente esteja arrumando no caminho certo. Porque a regra, eu diria que nesse mundo tão competitivo e individualista, a regra é muitas das vezes a gente se despeitar, se sentir inferiorizado, quando não sentir uma inveja da outra pessoa porque está conquistando determinada coisa, sendo que no fundo o que é esperado de nós é apenas isso, que a gente se apoie, que a gente se ajude, que a gente, né, goste das conquistas uns dos outros. Tem uma passagem que está destacada no Evangelho segundo o Espiritismo, que de novo é do Evangelho de João, que narra o momento em que Pilatos mandou que viesse até ele, né, a sua presença, o próprio Jesus. E Pilatos resolve lhes pergunta a Jesus Cristo: és, pois, o rei dos judeus? E Jesus lhe responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos então lhe disse: se não é, pois, o rei dos judeus, é então rei? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Eu acho que essa passagem é bastante simbólica quando Jesus diz que o reino dele, das coisas santas, das coisas boas, das coisas belas, das coisas justas, ainda não é daqui. É porque ele está colocando para nós, na perspectiva cristã, e ainda mais forte do ponto de vista espírita, justamente a noção de vida futura. A noção de que existe um algo além, de que existe um algo mais. E eu acho tão importante que a gente, enquanto espírita, a gente incorpore esse ideal, porque para a gente, se de fato as coisas não são tão boas, se tem tantas aflições, se o mundo está tão turbulento, se tem tantas coisas ruins acontecendo, e por que a gente não deve desanimar ou esmorecer? Porque existe algo além depois dessa vida. É a vida futura. É lá onde realmente as coisas verdadeiramente acontecem do ponto de vista permanente. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual.
a vida material é transitória, é efêmera, ela acaba. A única certeza de nossas vidas é a sua finitude, e nós não sabemos quando essa finitude vai acontecer. Então a importância da gente se encher de vida, se encher de bom ânimo para vencer as nossas aflições. A afirmativa do Cristo, ela é muito simbólica. Venci o mundo e não venci no mundo. Tem muita diferença aqui, porque apesar de todas as intempéries e todos os obstáculos, ele venceu o mundo. A sua mensagem está aí. Muito embora ainda não tão absorvida, não tão compreendida, mas ela está aí, né? Lembremos-nos sempre do objetivo de estarmos aqui encarnados, que é justamente a busca da perfeição, né? O progresso, o aperfeiçoamento. E os Espíritos vão nos dizer que nós estamos aqui encarnados para que possamos contribuir com a parte que nos cabe na obra da criação. Questão 132 de Livro dos Espíritos. Uma das coisas que eu acho mais lindas do ponto de vista das obras básicas, porque coloca pra gente, olha, não precisa ser tão difícil assim, não precisa ser tão doloroso. Basta que você contribua, faça a sua parte, né, nesse mundo. E, gente, fazer a nossa parte não é nada muito grandioso, não. Lembra que não precisa ser aparente, os outros não precisam ver? São coisas simples, singelas. É um gesto de atenção, um carinho, um afago, um olhar atento, ceder um lugar, segurar uma sacola, ser gentil com as pessoas, perdoar a ofensa de alguém, ser tolerante com a falha dos outros, indulgente. Então são essas pequenas ações que vão nos garantir vitórias simples no nosso cotidiano. Porque essas dificuldades, elas dizem respeito a todos nós. Todos nós que estamos aqui encarnados temos algo a aprender, a contribuir, e precisamos, com isso, entender que o percurso e a jornada é o que mais vale, né? Porque às vezes não importa o ponto de chegada, não importa se a gente no final das contas saiu vitorioso ou saiu derrotado, às vezes importa o percurso. E na batalha da vida, na maioria das vezes, importa menos a batalha e mais sim as pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas que estão ao nosso lado nas trincheiras, nos ajudando a vencer. E é justamente por conta dessas coisas que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai se apoiando, que a gente vai se ajudando. Então que tenhamos essa postura tão significativa e tão redentora, né? Eu destaquei aqui demais ao longo desse estudo o quanto que é importante, eu espero que isso tenha sido de fato realçado, o quanto que a gente deve buscar em nossas vidas bens espirituais, né? Porque está tudo bem se a gente quiser colocar, por exemplo, para esse ano que estamos começando, conquistar uma casa boa, um lugar melhor no nosso emprego, na nossa empresa, poder querer expandir os nossos negócios. Está tudo certo, está tudo bem a gente querer, é totalmente legítimo que a gente queira, e o Espiritismo não condena isso de forma nenhuma. O que a gente está propondo é que, juntamente disso, a gente coloque outras metas, tais como ser um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante, tentar ter um gesto de generosidade, de solidariedade, né? Ter um pouco mais de paciência para ouvir, né? Hoje em dia as pessoas querem falar demais e ouvem de menos, né? Então são apenas essas pequenas coisas que o Espiritismo está conclamando para que a gente faça, né? E aí, para dizer que não é esse Allan aqui que está dizendo, mas sim o Kardec, eu trouxe aqui exatamente o trecho onde ele diz isso. Deus não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso dos gozos terrenos, em detrimento, ou seja, em prejuízo das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunam os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. De novo, meu reino não é deste mundo. E para a gente poder enfatizar cada vez mais o quanto que as vitórias, elas são singelas, elas são sutis, elas estão nos detalhes, elas estão nas minúcias, eu gostaria de encerrar esse nosso estudo destacando a beleza da ordinariedade da vida, do processo das coisas, da nossa jornada, do caminho, dessas pequenas vitórias que a gente vai alcançando no dia a dia e que às vezes a gente não se atenta. E aí, para poder
enfatizar isso de uma forma poética, eu queria encerrar esse estudo com 2 composições. E eu gostaria de destacar que essas composições artísticas, elas não são espíritas, tá? A primeira delas é o trecho de uma música, podem ficar tranquilos, não vou torturar o ouvido de vocês cantando, eu vou apenas ler a composição, que é de um rapper muito conhecido hoje em dia, Emicida, e depois um poema de um poeta que eu gosto muito, chamado Manuel de Barros. Então, de acordo com Emicida, as pequenas alegrias da vida adulta são um sábado de paz, onde se dorme mais, o gol da virada, quase que nós rebaixe, é emendar um feriado nesses litorais, é encontrar uma Tupperware que a tampa ainda encaixa, ô glória. Mais cedo brotou alecrim e um segredo, tava com jeito que ia dar capim. Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos. Triunfo hoje para mim é o azul no boletim. Uma boa promoção de fraldas nessas drogarias. O faz-me rir na hora extra vinda do serviço. Presentes feitos com guache e crepom, lembra meu dia. Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso. E termino então com o poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros e o seu Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Muito obrigado.